No dia 29 de abril de 1901, nascia no Palácio de Aoyama, em Tóquio, uma figura que marcaria profundamente a história, o homem que o mundo conheceria como Imperador Hirohito. Seu nascimento não foi um evento qualquer, veio ao mundo como herdeiro de um legado milenar, filho do então príncipe herdeiro Yoshihito, que mais tarde seria coroado como Imperador Taisho. Aquele recém-nascido, ainda sem saber, carregava no sangue o destino de um império que já se projetava como uma das maiores potências do século XX. O Japão da virada do século era um gigante em transformação. Sob o reinado de seu avô, o imperador Meiji, um monarca que governou por mais de 4 décadas e redefiniu o curso da nação, o país havia se livrado das amarras do feudalismo e abraçado uma modernização acelerada. O que antes era um território fragmentado sob o domínio dos shoguns tornou-se um estado centralizado, inspirado nos modelos ocidentais de governo, economia e guerra. A Restauro Meiji, iniciada em 1867, não foi apenas uma mudança de poder, mas uma revolução. O Japão se reinventou, adotando tecnologia, táticas militares e estruturas administrativas europeias, sem, no entanto, abandonar sua essência cultural. E esse processo não foi pacífico. Enquanto alguns setores da sociedade lutavam para preservar as tradições ancestrais, outros empurravam o país para a abertura e a expansão. O resultado? Uma nação que em poucas décadas passou de um reino isolado a uma potência militar capaz de desafiar e vencer impérios estabelecidos. A Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895 foi o primeiro aviso. Com vitórias esmagadoras, o Japão arrebatou a Coreia e Taiwan, então Formosa, das mãos da dinastia Qing, consolidando sua hegemonia na Ásia Oriental. Mas o mundo só entenderia o verdadeiro poder japonês em 1905, quando, pela primeira vez na história moderna, uma nação asiática derrotou uma potência europeia, a Rússia. Esse conflito não apenas surpreendeu o Ocidente como selou o destino do Japão como uma força global. Foi nesse contexto de ascensão e ambição que Hirohito cresceu. Sua mãe, Sadako Kujo, uma jovem de apenas 17 anos quando se casou com o príncipe herdeiro, pertencia à nobreza da linhagem Fujiwara, uma das mais influentes do país. Desde cedo, o futuro imperador esteve imerso em um ambiente onde o passado e o futuro se entrelaçavam. A tradição da família imperial, com seus rituais seculares, convivia com a urgência de um império que se industrializava a passos largos. Quando Hirohito assumiu o trono em 1926, herdou não apenas um título, mas um projeto de nação, o Japão do período Chuva. Como ficaria conhecido seu reinado, seria sinônimo de poder, expansão e, mais tarde, de controvérsias que ecoariam pelo mundo. Mas enquanto a história se desenrolava, outro império, este virtual, conquistava corações e mentes. Raid Shadow Legends. Imagine um jogo que une a profundidade de um RPG épico com a emoção de batalhas estratégicas, tudo em um universo medieval repleto de magia, heróis e desafios implacáveis. Com mais de 600 campeões para recrutar, cada um com habilidades únicas, e gráficos que rivalizam com os melhores títulos para console, Raid não é apenas um jogo, é uma experiência viciante. Os chefões como Galaroth, o guardião do conhecimento arcano, exigem mais do que força bruta. É preciso tática, equilíbrio e uma equipe bem construída para superar seus golpes devastadores. E agora, com o evento de Halloween, as recompensas estão maiores do que nunca. Torneios exclusivos, fragmentos de campeões lendários e atualizações que prometem levar a jogabilidade a outro nível. Não perca a chance de entrar nesse mundo. Baixe Raid Shadow Legends agora mesmo, é rápido, fácil e você ainda ganha um pacote de boas-vindas imperdível, o campeão épico Shonaru, 200.000 moedas de prata, um boost de XP, uma recarga de energia e uma gemas antiga para invocar seu primeiro herói lendário. A batalha pelo domínio já começou. Você está pronto para fazer história? Um legado forjado entre a tradição e a tempestade. Imagine um império nascido das cinzas do passado, onde um jovem herdeiro, ainda quase uma criança, é arrancado do seio familiar e lançado em um jogo de poder que redefiniria uma nação. Este não é um conto de fantasia, é a história real de Hirohito, o homem que se tornaria o 124º imperador do Japão, mas cujo destino já estava entrelaçado com os fios da história muito antes de ascender ao trono do Crisântemo. Separado de sua família ainda na infância, Hirohito foi criado sob a tutela do almirante Kon Kawamura Sumiyoshi, um homem ligado aos círculos mais influentes do Império Japonês. Seu sangue carregava o peso de um nome lendário. Era parente próximo de Saige Takamori, o último samurai, cuja sombra ainda pairava sobre o Japão como um lembrete de uma era que se recusava a morrer.
Mas o destino não esperaria pela nostalgia. Em 1921, com apenas 19 anos, Hirohito foi lançado ao centro do furacão político como príncipe regente, assumindo o império à beira de uma transformação ou de um colapso. O Japão que ele herdou era uma nação em ebulição. O reinado de seu pai, o imperador Taisho, havia sido breve e turbulento, marcado por uma instabilidade que beirava o trágico. Um homem quebrado por doenças mentais, Taisho deixou um legado de incertezas, um império endividado, uma elite dividida e uma nação que, apesar de sua modernização vertiginosa, ainda lutava para encontrar seu lugar no tabuleiro global. Quando a Primeira Guerra Mundial irrompeu, o Japão viu uma oportunidade e a agarrou com mãos de ferro. Aliado à Grã-Bretanha, expandiu seu domínio sobre colônias alemãs no Pacífico, consolidando seu poder naval e estendendo suas garras sobre a China, onde os ventos da revolução e a cobiça estrangeira criavam um cenário explosivo. Mas Hirohito não era um mero espectador. Mesmo antes de sua coroação oficial, ele já moldava o futuro. Sua turnê pela Europa em 1921 não foi um simples passeio diplomático, foi uma declaração. Ao pisar em solo britânico, francês e italiano, o jovem príncipe não apenas reafirmou a aliança com o Ocidente, mas enviou um recado claro. O Japão não era mais a nação isolada de outrora. Era uma potência ascendente, pronta para reclamar seu lugar entre os gigantes. Quando se encontrou com o rei George V, as câmeras capturaram mais do que um aperto de mãos, registraram o nascimento de uma nova era. E então, em dezembro de 1926, o destino selou seu curso. Com a morte de Taisho, Hirohito ascendeu ao trono não como um monarca simbólico, mas como o arquiteto de um império em ascensão. Casado com a princesa Nagako, pai de uma dinasta que se estenderia por gerações, incluindo o futuro imperador Akihito, ele herdou um Japão dividido entre o passado e o futuro. Uma nação onde samurais e canhões se misturavam, onde a tradição lutava contra a industrialização, e onde cada decisão soecoaria não apenas nos salões do poder, mas nos campos de batalha que logo consumiriam o mundo. A questão não era se Hirohito deixaria sua marca na história, mas como. E o mundo logo descobriria. Os anos 1920 não foram misericordiosos com o Japão. A terra ainda tremia sob os escombros do grande terremoto de Kan, que em 1923 havia reduzido Tóquio a cinzas e deixado mais de 140 mil mortos em seu rastro. As ruínas mal haviam sido removidas quando a crise financeira de 1927 abateu-se sobre a nação como um tufão, arrasando bancos, devorando poupanças e antecipando o pesadelo que logo engoliria o mundo, a Grande Depressão. Quando o colapso global chegou em 1929, o Japão, já combalido, foi arrastado para o abismo. 200 instituições financeiras ruíram. O primeiro-ministro Wakatsuki Heijiro, incapaz de conter o caos, viu seu governo desmoronar sob o peso da falência econômica e da fúria popular. Era o preço de um império que tentava correr antes de aprender a andar. Enquanto a Europa e os Estados Unidos, há décadas, ampliavam direitos e reformavam suas democracias, o Japão de Hirohito oscila entre a fachada do progresso e a sombra do autoritarismo. Sim, em 1925, o sufrágio universal masculino foi finalmente concedido, um gesto tardio, uma concessão calculada. Mas e as mulheres? Seu direito ao voto ainda era uma promessa distante, um luxo que a elite política não estava disposta a conceder. A democracia japonesa, afinal, era como um kimono bem costurado, bonito à distância, mas cheio de remendos por baixo. Por trás das cortes elegantes e dos discursos sobre modernização, os militares já afiavam suas garras. E eles não esperariam muito. Enquanto o Ocidente se afogava em sua própria crise, o Japão via uma oportunidade. A Manchúria, rica em recursos e estrategicamente vital, era o prêmio tentador. Em setembro de 1931, um incidente, convenientemente fabricado, um ataque a uma ferrovia japonesa em Mukin, serviu de pretexto. Em questão de semanas, as tropas imperiais avançaram como uma maré, engolindo cidades, esmagando resistências. A Liga das Nações, aquela instituição idealista nascida das cinzas da Primeira Guerra, tentou protestar. Mas o Japão, agora sob a influência crescente dos Kodoha, os radicalizados caminhos imperiais, simplesmente virou as costas. Puyi, o último imperador da dinastia Qing, foi coroado como um fantoche no trono de Manchukuo, um estado fantasma criado para mascarar a ocupação. Libertação proclamavam os panfletos japoneses. Opressão respondia ao mundo. Hirohito sabia. Não poderia não saber. As decisões fluíam em seu nome, os generais beijavam sua mão antes de ordenar massacres.
Quando, em 1936, jovens oficiais ultranacionalistas tentaram um golpe, o incidente de 26 de fevereiro, foi o próprio imperador quem esmagou a rebelião com mão de ferro. Mas não por amor à democracia. Era uma questão de controle. O exército não poderia desafiá-lo, apenas servi-lo. E serviriam. Com uma fúria que logo transbordaria para além da Manchúria. Enquanto isso, o mundo aplaudia. Em 1936, o Comitê Olímpico concedeu ao Japão o direito de sediar os Jogos de 1940, uma vitória diplomática sem precedentes para uma nação não ocidental. Tóquio se preparava para exibir sua grandiosidade. O estádio Jingu, erguidos em homenagem ao avô de Hirohito, o imperador Meiji, seria o palco perfeito. Mas os deuses da guerra tinham outros planos. Em 1937, o Japão invadiu a China propriamente dita, mergulhando o continente em um banho de sangue que duraria 8 anos. A Liga das Nações impotente expulsou o país. Os Jogos? Cancelados. Helsinki herdaria a tocha olímpica enquanto o Japão herdava algo muito mais sombrio, o título de agressor global. A máquina de guerra estava em movimento, e Hirohito, no centro dela, não olharia para trás. A história, como sempre, repetia-se com uma precisão macabra. Em 1931, um pretexto vago havia servido para justificar a invasão da Manchúria. 6 anos depois, o mesmo roteiro se desenrolava com uma crueldade ainda maior. O incidente da Ponte Marco Polo, em 7 de julho de 1937, não passou de uma escaramuça fabricada. Um tiroteio entre tropas japonesas e forças chinesas perto de Pequim, inflamado por provocadores nacionalistas. Mas para o governo de Hirohito foi o sinal que faltava. Em semanas, dezenas de milhares de soldados japoneses, apoiados por aliados manchus e coreanos forçados à lealdade, cruzaram a fronteira em uma ofensiva implacável. A China, dividida entre nacionalistas e comunistas, tornou-se o alvo principal de uma máquina de guerra que não conhecia piedade. Até o final de 1937, as cidades caíam como peças de dominó. Pequim, Xangai, e então Nanjing, a joia administrativa da República Chinesa, tombou sob o jugo imperial. O que se seguiu não foi uma ocupação, mas um extermínio. Por 6 semanas, entre dezembro de 1937 e janeiro de 1938, as tropas de Hirohito transformaram a antiga capital em um abatedouro humano. O massacre de Nanquim não foi um incidente isolado, foi uma demonstração calculada de terror. Desarmaram combatentes chineses para depois os executar. Estupraram mulheres e crianças com uma brutalidade que desafia a própria noção de humanidade. Queimaram vivos, decapitaram, enterraram pessoas ainda respirando. Os números são contestados: 200 mil? 300 mil? Mas a escala do horror é inegável. Não foram elementos descontrolados do exército, como alguns ainda insistem. Foram ordens cumpridas, uma política de aniquilação endossada pelos altos comandos com a bênção silenciosa, ou ativa, do próprio imperador. E Hirohito sabia. As provas são irrefutáveis, autorizou o uso de armas químicas, proibidas pela Liga das Nações, contra civis e soldados chineses. Gás mostarda, fosgênio, os mesmos venenos que haviam envenenado os campos da Primeira Guerra. Enquanto o mundo condenava, o Japão avançava, justificando cada atrocidade como necessidade militar. A guerra na China não era um conflito, era um ensaio para algo muito maior. Um ensaio que duraria 8 anos, ceifando milhões de vidas, enquanto o Ocidente ainda se iludia com a ideia de que a barbárie poderia ser contida. Mas a ambição de Hirohito não se limitava à China. Enquanto a Europa se incendiava em 1939, com a invasão nazista da Polônia e a declaração de guerra da Grã-Bretanha e França, o Japão observava, calculava. A aliança com a Alemanha e a Itália, selada no Pacto Tripartite de 1940, não era mera formalidade. Era um sinal: o Império do Sol Nascente estava pronto para estender suas garras sobre a Ásia. E quando, no verão de 1940, as potências do eixo esmagaram a Holanda e a Bélgica, Hirohito viu sua chance. As colônias holandesas no Sudeste Asiático, ricas em petróleo, borracha, recursos vitais para a máquina de guerra, estavam agora ao alcance. A invasão era apenas uma questão de tempo. E o imperador, como sempre, não olharia para trás. As Índias Orientais holandesas não eram apenas um alvo, eram o prêmio. A conquista relâmpago da França pela Alemanha em 1940 deixará o mundo atônito, e enquanto o verão daquele ano queimava, o Japão hesitou apenas o tempo necessário para calcular seus próximos passos. O eixo se fechava em torno de Berlim, e o Pacto Tripartite, assinado sob o sol italiano em setembro, não deixava dúvidas.
O Império do Sol Nascente agora marchava ao lado das potências que redesenhavam o mapa do mundo à força. Hirohito não apenas aderiu à guerra, ele a abraçou como destino. A expansão não era mais uma ambição, era uma ordem selada em sangue e aço. E a Indochina seria o primeiro golpe. Aquela região de selvas espessas e rios sinuosos, o que hoje conhecemos como Vietnã, Laos e Camboja, tornou-se o palco onde Tóquio provaria ao mundo que suas garras não conheciam limites. A partir daquele momento não havia volta. O Império estava comprometido, irrevogavelmente com a vitória, ou com a aniquilação. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, os Estados Unidos observavam, ainda divididos entre o sonho do isolacionismo e o peso de um destino que os arrastava para a guerra. Franklin Delano Roosevelt, com seu instinto político afiado, já inclinava a balança. Empréstimos a Londres, apoio logístico massivo, um cerco econômico que sufocava o Japão. O embargo de petróleo foi a gota d'água, um golpe estratégico que Tóquio não poderia ignorar. Sem combustível, a máquina de guerra japonesa engasgaria. Sem recursos, o sonho de dominação desmoronaria. E foi então que os falcões do imperador ergueram voo. Almirante Osamu Nagano, mente fria da Marinha Imperial, e o gênio tático Isoroku Yamamoto, comandante da frota combinada, traçaram um plano audacioso, um ataque preventivo, um golpe tão devastador que deixaria os americanos de joelhos antes que pudessem reagir. As Filipinas seriam o primeiro alvo, mas o coração da estratégia batia mais a oeste, em Pearl Harbor, onde a frota americana dormia, confiante em sua invulnerabilidade. Yamamoto, que conhecia bem o poderio americano, hesitou. Ele sabia que por mais brilhante que fosse o ataque, os Estados Unidos se levantariam mais fortes, mais furiosos. Mas os falcões não aceitavam meias medidas. A guerra já estava decidida nos bastidores do poder, restava apenas escolher o momento. E quando Hirohito, silencioso como sempre, deu seu assentimento, o destino foi selado. O amanhecer de 7 de dezembro de 1941 não trouxe apenas o sol sobre o Havaí. Trouxe a morte. 350 aeronaves japonesas, lançadas de 6 porta-aviões, cortaram os céus como uma lâmina. Pearl Harbor, pegue de surpresa, virou um inferno de fogo e metal retorcido. Navios de guerra afundaram, cruzeiros foram reduzidos a escombros, e o orgulho da frota americana jazia ferido no fundo do oceano. Em poucas horas, 18 navios foram destruídos, mais de 2.400 vidas americanas ceifadas. O Japão pagou um preço irrisório, 64 homens, alguns aviões, um punhado de submarinos. Mas o custo real seria muito maior. Roosevelt não se enganou ao chamar aquele dia de uma data que viverá na infâmia. O ataque foi um triunfo tático, mas um erro estratégico fatal. Os Estados Unidos, até então relutantes, agora tinham um motivo e uma fúria inabaláveis. A guerra no Pacífico estava declarada, e o Império do Sol Nascente, em seu auge, acabará de despertar um gigante. Nos meses que se seguiram, a máquina de guerra japonesa pareceu imparável. A Malásia caiu. Singapura, a joia do Império Britânico, foi humilhada. As Filipinas, depois de uma resistência heroica, renderam-se em maio de 1942, a maior derrota militar da história americana até então. O Japão estendeu seus tentáculos sobre a Indonésia, ameaçou a Índia, bombardeou o norte da Austrália e, em um gesto de desafio ousado, ocupou até mesmo parte das Ilhas Aleutas, solo americano. Pela primeira vez em séculos, o território dos Estados Unidos fora invadido. Hirohito, sempre na sombra, nunca sujou as mãos. Mas cada vitória, cada cidade conquistada, cada vida sacrificada levava sua assinatura silenciosa. O império estava no zênite de seu poder, e, sem saber, no limiar de sua queda. A maré da guerra já começava a virar, e o preço pela ambição desmedida seria pago em sangue. Os Estados Unidos, porém, não eram uma presa fácil. Suas cadeias de ilhas no Pacífico, estratégicas, dispersas e bem defendidas, formavam um escudo que o Império Japonês subestimara. Pearl Harbor havia sido um golpe brutal, mas a máquina de guerra americana, ferida, não se curvou. Ela se reconstruiu com uma velocidade e uma fúria que o mundo nunca vira. E quando a maré da vingança chegou, veio sob a forma de uma armadilha mortal, plantada em um recife de coral no meio do nada. Seu nome? Midway. Ironia cruel do destino. Uma ilha minúscula, perdida no vasto azul do Pacífico, tornaria-se o túmulo das ambições japonesas. Entre os dias 4 e 7 de junho de 1942, o Império do Sol Nascente, embriagado por 6 meses de vitórias ininterruptas, colidiu contra a realidade. Hirohito e seus almirantes, cegos pela arrogância, lançaram uma frota colossal,
4 porta-aviões, centenas de aeronaves, uma força projetada para esmagar a resistência americana de uma vez por todas. Mas os Estados Unidos, decifrando seus códigos e antecipando cada movimento, estavam prontos. E quando o martelo desceu foi implacável. Em 4 dias de combate, o Japão perdeu 4 porta-aviões, 250 aeronaves e milhares de homens, o cerne de sua força naval, afundado nas águas turvas de Midway. Os americanos, em contraste, sacrificaram apenas um porta-aviões e 150 aviões. Não foi uma batalha. Foi um massacre estratégico, um golpe que não apenas freou o avanço japonês como inverteu o curso da guerra para sempre. A partir daquele verão de 1942, o Império de Hirohito já não era mais o predador. Era presa, cercada, isolada e condenada a recuar, ilha por ilha, até o abismo final. E enquanto o Pacífico ardia, o mundo assistia à outra face da derrota do eixo. Na Europa, Hitler, o aliado de Hirohito, tropeçava em sua própria ganância. A invasão da União Soviética, lançada com tanto estardalhaço em 1941, afundava na neve e no sangue de Stalingrado. Os alemães, que um dia marcharam invencíveis até as portas de Moscou, agora se viam esmagados entre o inverno russo e a resistência implacável de um povo que recusava-se a morrer. Em fevereiro de 1943, quando a última guarnição nazista na cidade se rendeu, não foi apenas uma batalha que terminou, foi o mito da invencibilidade alemã que ruía. Ao sul, na África, as forças de Rommel, outrora temidas como um flagelo no deserto, recuavam em debandada diante do avanço aliado. A Itália, o ventre mole do eixo, tremia à espera da invasão. O cerco se fechava. Mas foi no Pacífico que a conta final seria apresentada. Guadalcanal, uma palavra que soaria como um pesadelo para os soldados japoneses. Se Midway havia sido o golpe de misericórdia na Marinha Imperial, as selvas e praias das Ilhas Salomão se tornariam o cemitério de seu exército. Por 6 meses de combate ininterrupto de agosto de 1942 a fevereiro de 1943, 100.000 homens, americanos e japoneses, se digladiaram em uma guerra de atrito tão brutal que a própria natureza parecia conspirar contra eles. Doenças, fome, chuvas torrenciais e um inimigo que recusava-se a recuar. Quando a poeira baixou, os Estados Unidos haviam conquistado uma cabeça de ponte vital, e o Japão, mais uma derrota que não podia se dar ao luxo de absorver. A esta altura, o Conselho Supremo de Guerra de Tóquio já não comandava uma máquina vitoriosa, mas um império em agonia. À mesa das decisões sentavam-se homens como Admiral Kantaro Suzuki, o primeiro-ministro, General Koreshi Kanami, o ministro da guerra, cujo fanatismo só perdia para sua incompetência, e Almirante Soemo Toyoda, cujas ordens, cada vez mais desesperadas, pouco podiam contra a maré humana e industrial que os aliados lançavam contra eles. E acima de todos Hirohito, o deus vivo que em silêncio assistia ao desmoronamento de seu reino. Ele sabia, todos sabiam, a guerra estava perdida, mas a honra, esse fantasma que assombrava a psique japonesa, proibia a rendição. Então, lutaram, até o último homem se necessário, até que as cidades queimassem e os campos se enchessem de cadáveres. E enquanto o Japão se afogava em seu próprio dogma, os aliados preparavam o golpe final. Na Europa, a Alemanha nazista ruía. Em 8 de maio de 1945, após Hitler ter colocado uma bala na própria cabeça em seu bunker berlinense, o Terceiro Reich assinou sua rendição incondicional. A atenção do mundo então voltou-se para o Pacífico. E em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, o destino de Hirohito foi selado com um clarão mais brilhante que 1000 sóis. Oppenheimer, o pai da bomba atômica, ao testemunhar a primeira detonação, murmurou palavras tiradas do Bhagavad Gita: "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos". Não era poesia. Era um presságio. 10 dias depois, em 26 de julho, os aliados emitiram o ultimato de Potsdam: rendição imediata ou aniquilação total. Hirohito hesitou. Seus generais, cegos pelo orgulho, recusaram. Então, em 6 de agosto, Hiroshima virou cinzas em um instante. 3 dias depois, Nagasaki compartilhou o mesmo destino. Em questão de segundos, entre 130.000 e 250.000 almas, a maioria civis, foram vaporizadas, carbonizadas, condenadas a morrer em agonia por semanas. O mundo assistiu, horrorizado, à materialização do apocalipse. A discussão sobre a moralidade da bomba persiste até hoje. Mas uma coisa é inegável: sem ela, a guerra continuaria. E o custo seria milhões de vidas a mais, soldados aliados e japoneses, massacrados em uma invasão do arquipélago que prometia ser a batalha mais sangrenta da história.
Hirohito finalmente curvou-se à realidade. Em 15 de agosto de 1945, sua voz trêmula ecoou pelos rádios do Japão, anunciando o impossível, a rendição. O Império do Sol Nascente, que um dia sonhara dominar a Ásia, desabou em escombros, humilhado, quebrado, reduzido a cinzas. E assim terminou a Guerra de Hirohito. Não com o estrondo de glória, mas com um silêncio ensurdecedor. O som de um império que ousou demais, perdeu tudo e pagou o preço em sangue. Mas a rendição não foi um ato de fraqueza, foi o reconhecimento tardio de uma verdade que o próprio Hirohito já conhecia há semanas. Enquanto os generais ainda sonhavam com vitórias impossíveis, o imperador, em segredo, já ordenara que seus ministros começassem a traçar os termos da capitulação. A partir de 22 de julho ele determinou com uma frieza que contrastava com o caos ao seu redor. Mas a máquina burocrática japonesa, lenta e relutante, arrastava os pés. E enquanto os políticos debatiam, o céu se abriu novamente. Em 9 de agosto, Nagasaki foi apagada do mapa. Não havia mais espaço para ilusões. 6 dias antes, Hiroshima já havia sido reduzida a um pesadelo radioativo, um aviso brutal de que o Japão não tinha como vencer, nem como sobreviver. Foi então que Hirohito interveio diretamente, esmagando a resistência dos falcões militares com uma ordem imperiosa: rendição incondicional. Agora, o império que um dia tremulou bandeiras de conquista agora se curvava, não por escolha, mas por necessidade brutal. E assim, em 15 de agosto, a voz do imperador, dupla, estática, quase espectral, invadiu os lares japoneses. Não era um discurso de vitória, mas um anúncio fúnebre. A situação da guerra desenvolveu-se não necessariamente a nosso favor, admitiu, com uma sobriedade que gelava o sangue. Era a primeira vez em séculos que um imperador japonês falava diretamente ao povo, e o que ele dizia era uma confissão de derrota. Pior, era o reconhecimento de que o Japão, outrora intocável, agora enfrentava uma arma capaz de apagá-lo da história. A bomba atômica não era apenas uma arma. Era o juízo final de um império que havia apostado tudo e perdido. A reação foi imediata. Uma facção de oficiais fanáticos tentou um golpe desesperado na noite anterior à transmissão, sequestrando o Palácio Imperial em uma última tentativa de evitar o inevitável. Mas o Japão já estava quebrado. As forças leais a Hirohito esmagaram a rebelião, e às 12 horas do dia 15, o silêncio tomou conta do país. O Império do Sol Nascente, que por 3 anos e 9 meses havia desafiado o mundo, finalmente se rendia. Mas a humilhação não terminaria ali. 6 semanas depois, em 27 de setembro, Hirohito, o homem que fora tratado como um deus vivo, foi obrigado a se curvar diante do general Douglas MacArthur, o comandante supremo das forças aliadas. A cena era surreal. O imperador, pálido e rígido frente ao americano que agora ditava o destino de sua nação. A ocupação começaria em 28 de agosto e duraria 7 anos. 7 anos em que o Japão seria desmontado, reeducado, domesticado. Os termos eram claros: desmilitarização total, desmantelamento do complexo industrial de guerra, uma nova constituição que arrancaria do império suas ambições imperiais. O artigo 9, inserido na Carta Magna de 1946, era uma facada no orgulho japonês. O povo japonês renuncia para sempre à guerra como direito soberano da nação. Hirohito, que um dia fora o símbolo máximo do militarismo, agora presidia sobre um país proibido de ter exército. Seu poder, outrora absoluto, foi reduzido a uma figura cerimonial, um fantasma do que já fora. E quanto aos criminosos de guerra? O Tribunal de Tóquio, espelho do de Nuremberg, julgou 28 líderes militares e políticos. 7 foram enforcados. Outros receberam prisões perpétuas. Mas um nome estava conspicuamente ausente da lista de réus, o do próprio Hirohito. MacArthur, em um cálculo frio, decidiu poupá-lo. Sem o imperador, o Japão se fragmentaria, justificou. A Guerra Fria já espreitava no horizonte, e os americanos precisavam de um Japão estável, mesmo que isso significasse deixar impune o homem que, por ação ou omissão, havia permitido o massacre de milhões. A ironia era cruel. Hirohito, que escapara da forca, agora era um prisioneiro em seu próprio palácio, um símbolo vazio de um império que não existia mais. Enquanto a Ásia ardia em novas guerras, a Coreia dividida, a China mergulhada no caos comunista, o Japão humilhado e ocupado, era reconstruído às pressas como um bastião capitalista no Pacífico. Os Estados Unidos, que o haviam reduzido a cinzas, agora o erguiam como peça-chave no tabuleiro da Guerra Fria. E assim o último grande império da Ásia foi transformado em uma nação pacífica à força. Não por virtude, mas por conveniência. Não por arrependimento, mas por derrota.
Hirohito, o deus que falhara, sobreviveu para ver seu legado ser reescrito, não como um conquistador, mas como um sobrevivente. Um homem que no fim foi poupado pela história não por sua grandeza, mas por sua utilidade. Não há dúvida de que o Japão emergiu da Segunda Guerra Mundial como um ator central em um novo drama geopolítico, e Hirohito, o homem que outrora fora o símbolo absoluto do militarismo nipônico, tornou-se a peça mais paradoxal desse tabuleiro. A rendição em 1945 não foi apenas um ato de derrota, mas o primeiro movimento de uma coreografia cuidadosamente orquestrada. O imperador, cuja presença pública antes da guerra era uma mistura de reverência quase religiosa e medo, agora via seu poder ser diluído em nome da sobrevivência. Não por acaso, mas por cálculo. Não por fraqueza, mas por estratégia. Os anos que se seguiram foram um exercício de equilíbrio delicado. Hirohito deveria ser visto, mas não questionado, lembrado, mas não responsabilizado. Sua figura, outrora divina, foi reduzida a um símbolo constitucional, um monarca sem coroação de fato, cujo papel oficial era cerimonial, mas cuja sombra ainda se estendia muito além dos palácios. Quando, em 1947, visitou Hiroshima, 2 anos após o horror atômico, não foi por arrependimento espontâneo, mas porque a história exigia um gesto. Um gesto que convenientemente podia ser interpretado como humildade, quando na verdade era a confirmação de que o Japão e seu imperador haviam sido reabilitados pelos vencedores. E assim começou a segunda vida de Hirohito, não mais como deus guerreiro do Tenreika, mas como o rosto sereno de uma nação que, aos olhos do mundo, renascia das cinzas. Nas décadas de 1960 e 1970, enquanto o Japão se transformava no milagre econômico do século, ele percorreu o globo em mais de 50 visitas oficiais, não como um conquistador, mas como um estadista. Um homem que, ironicamente, conheceu a Europa em detalhes somente depois de ter ordenado sua invasão. Os anos revelaram camadas de sua personalidade que o mito imperial havia ocultado: o biólogo amador obcecado por hidrozoários, o intelectual que nos bastidores estudava ciência enquanto seu império desabava. Era como se, na velhice, Hirohito finalmente pudesse ser um homem, ou pelo menos uma versão editada dele. Mas não se engane, essa reinvenção não foi um ato de redenção, mas de conveniência. O Japão que ele deixou em 1989, segundo o maior poder econômico do mundo, ultrapassando antigas potências coloniais como Grã-Bretanha e França, não era o fruto de um arrependimento genuíno, mas da aliança friamente calculada com os Estados Unidos. O Plano Marshall Asiático, a Guerra Fria que transformou Tóquio em bastião capitalista, a mão de obra disciplinada e as corporações que nasceram das cinzas, Toyota, Sony, Honda, não foram acidentes da história. Foram o resultado de uma equação simples: o Japão seria perdoado se servisse aos interesses ocidentais. E Hirohito, o homem que assinou a declaração de guerra, tornou-se o garoto propaganda dessa nova era, um ícone de estabilidade em um país que em menos de meio século, passou de pária a potência. Quando morreu, em 7 de janeiro de 1989, às 6h33, não foi uma surpresa. O câncer que o consumia era um segredo tão bem guardado quanto os crimes de seu reinado. Mas a notícia, quando veio, abalou uma nação que por décadas havia aprendido a conviver com a dualidade de seu imperador, o homem frágil nos últimos anos e o comandante supremo que jamais fora julgado. Seu funeral de estado foi um espetáculo de pompa e contraditório, um adeus a um deus que já não era divino, um tributo a um líder cujo legado ainda divide historiadores. Foi enterrado em Musashi, nos arredores de Tóquio, quebrando séculos de tradição que ditavam Kyoto como o repouso eterno dos imperadores. Um detalhe simbólico: assim como seu reinado, seu túmulo estava deslocado, nem totalmente no passado, nem inteiramente no futuro. Hirohito governou por 62 anos, um período que abrangeu desde os últimos suspiros do shogunato até o auge da Guerra Fria. Sob seu cetro, o Japão cometeu alguns dos maiores horrores do século XX e depois, alguns de seus maiores milagres econômicos. Foi o 124º imperador de uma linhagem milenar, mas também o último a carregar o peso de um império que se desfez em sangue e fogo. Sua morte, em 1989, marcou o fim de uma era, mas não o fim das perguntas. Porque no fundo, Hirohito permanece o grande enigma do Japão moderno, um homem que foi ao mesmo tempo vítima e algoz da história, um deus que falhou, um sobrevivente que jamais pediu perdão, e ainda assim, um símbolo da ressurreição de uma nação. O que resta? Um país que até hoje oscila entre o orgulho e a vergonha, entre a glorificação do passado e o silêncio cúmplice.
uma economia que dominou o mundo, mas uma memória que ainda se recusa a enfrentar plenamente o que aconteceu entre 1931 e 1945. E um imperador cujo verdadeiro papel, o quanto sabia, o quanto ordenou, o quanto se calou continua a ser debatido com a mesma intensidade de 70 anos atrás. Porque a história, afinal, não é escrita apenas pelos vencedores. É escrita também pelos que escolhem o que esquecer. Os sinais de que o Japão não mediria esforços para expandir seu território eram inconfundíveis. Sua influência já se estendia pela Ásia Oriental e Meridional, e o objetivo era claro: tornar-se a potência dominante no Pacífico. Não por acaso, não por casualidade, mas por uma estratégia calculada e implacável. E quando vozes se levantaram para questionar o envolvimento do Japão na guerra que se avizinhava, a resposta foi o silêncio ou, pior, a escalada. Porque os anos que precederam o conflito não foram marcados por hesitação, mas por uma determinação fria. E o que ficou claro, com o passar das décadas, é que grande parte desse caminho foi moralmente indefensável. Não se tratava de manobras políticas abstratas, de jogos de poder distantes. Falamos de atrocidades que marcaram a história com sangue e fogo. Na China, o tratamento dispensado aos prisioneiros de guerra aliados não foi exceção, mas regra. As condições? Desumanas. Os métodos? Brutais. E quando se fala em companhias desonrosas, não há eufemismo que consiga suavizar o que foi a realidade. Uma máquina de guerra que operava sem freios éticos, sem remorso. O estupro de Nanquim, em dezembro de 1937, não foi um incidente isolado. Foi um episódio tão monstruoso em sua crueldade sistemática que se equipara, e em alguns aspectos supera, aos piores horrores perpetrados por Hitler e pelos nazis na Europa. Entre 1939 e 1945, o mundo assistiu, atônito, à capacidade humana de infligir dor em escala industrial. E Hirohito, seu papel não pode ser apagado da história. Ele não foi um mero espectador, não foi um fantoche. Ele foi o símbolo vivo de um regime que, mesmo não sendo uma monarquia absoluta, concentrava em suas mãos o peso da legitimidade. Cada ordem, cada silêncio, cada sentimento tinha seu nome gravado. Dizer que o imperador apenas ocupava o topo de uma estrutura complexa é uma meia-verdade conveniente. Sim, o Japão imperial não era uma ditadura de um só homem, havia generais, almirantes, burocratas, uma engrenagem inteira que movia a máquina de guerra. Mas era Hirohito quem dava o aval final. Era sua assinatura que transformava planos em ações, sua presença que unificava um país sob a bandeira do sol nascente. Quando as decisões mais cruéis foram tomadas em Tóquio, ele estava lá. Quando o mundo ardeu, ele não se escondeu nas sombras, ele reinou sobre elas. E então veio o fim da guerra, a rendição, a ocupação. E com ela, uma pergunta incômoda: como julgar um homem que era, ao mesmo tempo, o rosto de um império criminoso e a única figura capaz de garantir a estabilidade de um Japão arrasado? Os Estados Unidos tinham um dilema: a justiça exigia punição, mas a geopolítica exigia continuidade. Hirohito não poderia ser enforcado como um criminoso comum, não porque não merecesse, mas porque o Japão pós-guerra precisava de um símbolo de transição. Assim, ele escapou, não por inocência, mas por conveniência. E o que veio depois? Uma reinvenção cuidadosamente orquestrada. O Japão que ressurgiu das cinzas não era mais o império belicoso dos anos 1930, mas uma potência econômica em ascensão, um modelo de modernidade e eficiência. Hirohito, o mesmo homem que havia presidido sobre campos de batalha e massacres, tornou-se um ícone de diplomacia, visitas de Estado, apertos de mão, discursos sobre ciência e paz. A memória foi seletiva. O mundo ocidental, ávido por um aliado estável na Ásia durante a Guerra Fria, preferiu esquecer. E o Japão? Aprendeu a conviver com a dualidade, orgulho pelo milagre econômico, silêncio sobre o passado. Quando sua era terminou, em 1989, coincidindo com o crepúsculo da Guerra Fria, o Japão já era a segunda maior economia do planeta. Um feito impressionante, sem dúvida, mas que não apaga o que veio antes. Hirohito morreu como monarca que havia visto seu país passar da devastação à prosperidade. Mas a pergunta permanece: quantas vidas foram sacrificadas no altar dessa continuidade? Quantos crimes foram varridos para debaixo do tapete da história em nome do progresso? Porque a verdade é que nenhum império se constrói sem sangue. E nenhum legado, por mais reluzente que pareça, deve ser celebrado sem que antes se olhe nos olhos o que foi feito para chegarmos até aqui. Hirohito não foi apenas um imperador. Foi o líder de um sistema que cometeu crimes contra a humanidade. E se hoje o Japão é uma nação admirada, isso não o absolve. Nada absolve.
A história não é escrita apenas pelos vencedores. É escrita também pelos que escolhem o que lembrar e o que condenar. E nesse julgamento não há espaço para meias palavras. Ou assumimos a responsabilidade pelo passado, ou estamos fadados a repetir seus erros. A escolha, como sempre, é nossa.